Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história bem curiosa, a história do disco de vinil. A gente vai ver a ascensão, a queda e um retorno que ninguém esperava, bem no meio de um mundo completamente digital. Então, vamos lá. Pensa só. Em plena era do streaming, quando tudo é digital, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Se a gente pegar só os Estados Unidos, por exemplo, em 2014, as vendas de discos de vinil simplesmente pularam 53% em comparação com o ano anterior. Isso dá 9,2 milhões de discos. Um formato que todo mundo achava que estava morto, de repente parecia mais vivo do que nunca. E aí fica a grande pergunta, né? No meio de tanto serviço de streaming, por que um formato com mais de 75 anos de idade está voltando com essa força toda? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no começo, na origem de tudo. Vamos então para a primeira parte, a revolução do vinil. A história toda começa, na verdade, com a tentativa de resolver um problemão que existia com os formatos de música daquela época. Olha só que contraste interessante. Antes do LP, o que se tinha era o disco de 78 rotações. Ele era feito de goma laca, sabe? Uma resina natural. O problema é que era super frágil, quebrava por qualquer coisa e só cabiam uns 3 minutinhos de música. Aí veio o LP, o long play, feito de policloreto de vinila, o famoso PVC. Era bem mais resistente e o principal, conseguia guardar até 30 minutos de áudio por lado. Isso mudou tudo, foi uma verdadeira revolução. E quem foi o gênio por trás disso tudo? Foi um engenheiro chamado Peter Carr Goldmark. Ele desenvolveu esse formato lá em 1948, quando trabalhava na Columbia Records. Foi sem dúvida um momento que mudou para sempre a história da música gravada. Mas qual era a mágica? A tecnologia por trás disso era o tal do microsuco. Basicamente eram ranhuras no disco, só que muito mais finas. Quando combinaram isso com uma velocidade de rotação mais lenta, de 33 e 1/3 RPM, a capacidade de armazenamento de música aumentou absurdamente. Era esse o segredo do long play, o tocar por muito tempo. Bom, com essa tecnologia em mãos, a gente avança para a nossa segunda parte. A gente entra na era de ouro do LP. Foi o período em que o vinil virou o rei absoluto, o jeito principal de se ouvir música. E o impacto disso foi muito além da tecnologia, foi cultural. O LP não era só sobre caber mais música. Ele criou o conceito do álbum como a gente conhece hoje, uma obra de arte completa, com começo, meio e fim. Os artistas passaram a poder criar uma narrativa, um clima, ao longo de várias faixas. O foco deixou de ser só nos singles, nas músicas soltas, e passou a ser na obra inteira do artista. E não parou por aí. Logo depois vieram outras inovações como a alta fidelidade, o famoso hi-fi, e o som estéreo. Com o estéreo, o som saía por 2 canais diferentes, sabe? Dava uma sensação de espaço, de profundidade. Tudo isso criou uma experiência de audição muito mais rica, muito mais imersiva. E foi isso que garantiu o domínio do vinil por décadas. Só que a gente sabe que essa era de ouro não ia durar para sempre, né? E com isso a gente chega na nossa terceira parte, a disrupção digital. Foi quando surgiu uma nova tecnologia que prometia uma coisa: aposentar o vinil de vez. E a queda foi rápida, foi vertiginosa. Em 1982, o mundo conheceu o Compact Disc, o CD, que chegava com a promessa de um som digital perfeito, sem chiado e que durava para sempre. E o impacto foi imediato. Só 4 anos depois, em 86, as vendas de CD já tinham passado as de vinil lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, em 1997, as grandes gravadoras simplesmente desistiram, pararam de fabricar LPs. Olha esse número, é impressionante. Chegou 2002 e o CD já era dono de 72% do mercado de música no mundo todo. 72%! O vinil foi basicamente empurrado para um cantinho, quase extinto. Virou coisa de nicho, só para DJs e alguns colecionadores mais fiéis. E tudo isso nos traz de volta para o hoje, para a nossa quarta e última parte. É aqui que a gente finalmente vai responder aquela pergunta lá do começo. Afinal, por que o vinil sobreviveu? Então, uma parte da resposta está no próprio processo de fabricação. Fazer um disco de vinil é um negócio complexo, bem mecânico. Primeiro eu tenho que cortar uma matriz, uma espécie de disco mestre, de laca. Depois, por um processo chamado galvanoplastia, que usa eletricidade para moldar metal, eles criam um carimbo de metal, que é o negativo da gravação. Aí, eles pegam uma bolacha quente de PVC e prensam entre 2 desses carimbos. É um processo super físico, quase artesanal. E é isso que dá ao disco um caráter único. Mas o apelo vai muito além da fabricação. É sobre a experiência analógica como um todo. É ter um objeto físico que se pode segurar, colecionar,
exibir. É o ritual, o ato de escolher um disco na estante, tirar o pó, colocar na vitrola, a arte da capa, que é gigante e é parte fundamental da experiência, né? E claro, tem o som. Muita gente descreve o som do vinil como mais quente, mais rico, mais autêntico. Essa calidez vem do fato de ser uma gravação analógica, contínua, que captura a onda sonora inteira, diferente do digital, que é feito de amostras. E para muita gente, é essa diferença que faz o som do vinil parecer mais orgânico, mais vivo. E o mais legal é que essa volta do vinil não é só nostalgia e não é só gente mais velha com saudade. Pelo contrário, uma geração novinha que curte artistas como o Arctic Monkeys e Lorde, por exemplo, descobriu o formato e abraçou a ideia. Eles foram atraídos justamente por essa experiência física, essa coisa de parar para ouvir música. Algo que o mundo digital, com sua infinidade de opções, acabou tirando um pouco da gente. Isso nos deixa com uma última reflexão para fechar. Numa época em que a gente tem acesso a infinitos arquivos, músicas que não dá nem para tocar, qual é o real valor de ter um único disco, um objeto físico? É uma pergunta que vai além da música, né? Faz a gente pensar sobre a nossa relação com a arte, com os objetos e, no fundo, com a própria experiência de sentar e, simplesmente, escutar.